Oi, gente, eu sou a Natália Gaion, sou sommelier profissional e esse é o Harmonize, um podcast leve e descomplicado com conteúdo sobre vinho. E a harmonização de hoje tá para lá de suculenta e saborosa. Nossa harmonização vai ser sobre carnes e vinho. E eu tô numa casa aqui específica, esse cenário aqui, que tem tudo a ver com esse assunto. Eu tô falando do Santa Grelha, essa casa especializada em carnes. E comigo hoje, Figueiredo, que é dono aqui do restaurante. Figueiredo, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Vamos lá, né? Falar sobre vinhos e carnes. Tem combinação melhor que essa? Acho que não. Eu já estou aqui embalada, né? Estamos aqui embalada com um vinhozinho tinto para falar sobre esse assunto. Mas antes da gente falar exatamente sobre isso, eu já queria lembrar você de se inscrever aqui no canal do YouTube, para quem está nos assistindo. E para quem está no Spotify também favoritar aí o Harmonize Podcast, compartilhar com os amigos, com a família, enfim. E aí, vamos lá, né? Quando a gente fala de carne, normalmente o pessoal já corre para o vinho tinto, que aliás é o que tem na nossa taça hoje. Mas é bom a gente deixar aqui bem dito, né, que não é só o vinho tinto que dá certo com carnes vermelhas. A gente vai falar bastante sobre cortes diferentes, sobre cada sabor, o que influencia e como harmonizar sobre isso. Mas, enfim, antes da gente adentrar, Figueiredo, se apresenta um pouquinho, fala como é que o Santa Grelha começou, quantos anos a casa tem, como a história dos grelhados, né, entrou na tua vida. O Santa Grelha ele foi fundado no ano 2000, né? Por dois irmãos lá em Fortaleza, que é o Rodrigo e o Ciro. E aí, desde lá, o grupo veio crescendo bastante. Né? Hoje, em Fortaleza, que é a matriz, já são 8 unidades. Além do Santa Grelha, né, tem outras marcas. Em 2019, a gente abriu a primeira unidade, né, aqui em João Pessoa, na Paraíba, que foi a primeira unidade fora do estado. E aí eu vim, né, para cá como sócio dessa unidade. E aí, no ano passado, também a gente inaugurou mais unidades em Teresina, no Piauí, e em Belém, no Pará. Né? Então, hoje o grupo está presente em 4 estados. Né? Além do Santa Grelha, que é especialista em carnes, a gente tem o Rioro, que é de comida oriental, e o Carbone, que é uma outra casa de carnes lá em Fortaleza, e o La Pasta Gialla, que é uma franquia, na verdade. Né? Nós somos franqueados só lá em Fortaleza dessa unidade. Então, assim, né, a gente já vai adentrar aqui esse universo. Hoje o episódio está destinado aos carnívoros, né? Os vegetarianos e os veganos que nos desculpem, mas hoje a gente vai falar muito sobre esse assunto. Eu, particularmente, como gaúcha, sou doida por carnes, né? Então, esse episódio vai me deixar muito feliz, de fato. E aí, enfim, como é que o grelhado, né, a carne em si, os preparos, é uma paixão tua, pessoal? Como é que isso surgiu, assim, na tua vida? Eu gosto muito, muito de carnes, né? E achei até interessante você falar que quando a gente pensa em carne vermelha, já pensa no vinho tinto, né? E eu sou um dos que normalmente faz isso. Eu, na verdade, não me recordo de ter comido uma carne vermelha com vinho branco ou rosé de outro tipo. Quero até ouvir aí sua As opinião depois, as explicações. explicações. Mas refletindo um pouco sobre isso, né? Aqui no Santa, a gente tem uma diversidade gigante, né? De cortes de carne. E muitas vezes os clientes até nem conhecem todas elas, né? Então, assim, como eu falei, eu sou um aficionado por carne, gosto muito. E é interessante você começar a conhecer, né, a diferença entre elas. E aqui no Brasil, principalmente, a gente tem uma cultura de, no churrasco nosso, né, a gente consumir, na maioria das vezes, as mesmas carnes, né? Que é picanha, né, chorizo, e que são carnes do traseiro do boi, né? Então, assim, a gente acaba não provando outros cortes, né, que são muito saborosos também. Uhum. Né? Então, assim, e se você for pensar, nós temos cortes com gordura, né, na lateral, como a picanha, por exemplo, temos cortes, né, com gordura mais entremeada, como um ancho, ribeye. A gente tem os cortes do dianteiro, né, que de uns anos para cá está se desenvolvendo muito mais, né, o consumo desses cortes. Então, assim, a gente tem uma infinidade aí de possibilidades para poder harmonizar, né? Exatamente. E aí cada corte desse vai ter uma característica específica que vai remeter
a sabores diferentes, né? Uhum. Seja por conta da localização mesmo, pode ter talvez um pouco menos de gordura, um pouco mais de músculo, ter mais a questão do osso, que também o tutano traz um outro sabor para a carne, e tudo isso vai influenciar muito, né? Mas voltando lá à história da carne com carne vermelha com vinho tinto, porque é que a gente normalmente tem tanto essa ideia tão fixa, né, de juntar os dois? Porque na verdade o que acontece? O vinho tinto ele tem um elemento chamado tanino. Tanino, ele é a sensação de adstringência. Quando a gente coloca o vinho em boca, esse vinho resseca a nossa boca. Eu gosto de falar sempre que essa adstringência lembra um pouco a sensação de quando a gente come, por exemplo, caju verde ou banana verde, que dá aquela ressecada na boca. Uhum. E aí o que acontece? Quando a boca resseca, a gente fica com aquela sensação de que precisa encher ela de novo com untuosidade ou com água que seja, né? Então, o tanino que tem então no vinho tinto faz esse ressecamento. E aí o que acontece? A carne vermelha, por ter essa suculência e muitas vezes até um pouco da gordura, da untuosidade, se completam. Então é por isso que muitas vezes a carne, por isso que é o clássico a gente dizer, né? Carne vermelha com vinho tinto, porque um traz a suculência, a untuosidade, que é no caso a carne vermelha, que na branca nem sempre tem, né? Porque, por exemplo, um peito de frango é muito seco, né? Mais seco, tem pouca gordura, por exemplo, ou às vezes até o próprio peixe branco, que muitas vezes ele é mais seco de fato. Então não traz a suculência e a gordura necessária, como a carne vermelha traz, para que preencha a boca enquanto o tanino está ressecando. Então é por esse motivo específico que normalmente a carne vermelha funciona bem com o vinho tinto, porque um completa o outro, né? O vinho tinto resseca, por causa do tanino, e a carne vermelha com a suculência e muitas vezes a gordura, a untuosidade, vem e molha de novo, né? Traz essa sensação de umidade em boca. Mas a harmonização, de um modo geral, né? A enogastronomia que a gente fala, que é a mistura da enologia com a gastronomia, ela não trata só da proteína, no caso, né? A gente precisa compor e analisar todo o prato em si. Claro que a proteína normalmente é o elemento principal de um prato, mas não é só, né? Então, o modo de preparo dessa carne, o que vai acompanhar esse prato vai modificar muito a escolha do vinho. E, sei lá, se vai ter um molho de carne, por exemplo, é diferente de um molho de tomate. Então, todos esses elementos dentro da harmonização, né, do prato é muito importante para a escolha de um vinho. Mas quando a gente fala de carne, a gente já tem aí uma diferença homérica entre cortes, né? Então a gente poderia até aqui especificar alguns cortes, você me falando de alguns cortes específicos, a gente tratar de algumas características desse corte, e aí sim a gente ir brincando e falando de alguns vinhos que podem dar certo com esse corte específico, né? E aí a gente vai batendo esse papo aqui, fazendo esse bate-bola, que eu gosto muito, que eu acho muito legal. Eu aprendo muito com os meus entrevistados, com os meus amigos que vêm aqui e sentam comigo para participar do Harmonismo, que eu vou aprendendo muita coisa, né? Já aprendi um pouquinho sobre filme, já aprendi um pouquinho sobre música, já aprendi um pouquinho de moda, enfim, então é muito legal. Então, bora começar esse desafio, aí você vai me falando de alguns cortes e a gente vai sugerindo alguns vinhos. Vamos lá? Vamos sim. Começamos pelos mais magros ou pelos mais gordinhos, digamos assim? Vamos começar pelos magros, né? Então bora lá. O que seria um corte magro? Vamos lá, vai falando. Aqui no restaurante mesmo, né? Assim, uma das coisas que a gente sempre orienta bem a nossa equipe de vendas, né, os nossos garçons a explicarem para os clientes é exatamente qual é a preferência de corte que ele tem, né? É por um corte mais magro, um corte mais gorduroso e tal. Então, assim, falando de cortes magros hoje no nosso cardápio, a gente tem basicamente filé mignon, né, que todo mundo conhece. Temos o baby beef, que é um corte retirado, né, do miolo da alcatra, onde a gente não tem gordura nesse corte, corte magro também. A gente tem a fraldinha,
que muita gente conhece a fraldinha até por ser um corte gordo, porque ela tem uma cabeça de gordura nela, né? Mas a gente trabalha com o que a gente chama de fraldinha red, né? Que é a fraldinha sem a gordura. E temos também sem gordura aqui o flat iron, que já é um corte que ele é retirado da raquete, né? Do braço do boi, um corte do dianteiro do boi, que também é uma carne sem gordura e bastante macia. Então assim, a gente, né, como eu falei, filé mignon, baby beef, fraldinha e flat iron. E aí nesses cortes, mesmo todos, né, sendo sem gordura, a gente já vai ter diferenças entre eles, né? Por exemplo, a fraldinha é um corte que ela tem fibras mais longas, né? Você pegar um corte de uma fraldinha, você vai ver que ela tem fibras longas, você sente essa fibra quando está comendo. O filé e o baby beef, eles já têm aspectos mais parecidos, né? Assim, carnes macias também. E o flat iron é um corte que eu gosto muito, que ele já tem um sabor mais diferente dos outros cortes. Você sente um sabor mais acentuado nele. Então temos essas carnes sem gordura, mas mesmo, como eu falei, dentre elas com características diferentes. Diferentes, né? E aí, bom, vamos lá. Para essas carnes um pouquinho mais magras, né? A gente pode fazer um passeio bem diferente, assim, para vinhos. Se a gente fosse fazer uma harmonização bem diferente para esses vinhos, para sair do tinto, por exemplo, seria pegar, por exemplo, espumantes, por que não? Espumante é um bom exemplo de como a gente consegue sair do óbvio, que seria o vinho tinto, porque o espumante ele tem boa acidez. A acidez, como eu falei, traz, como a gente diz, salivação em boca. Essa água ela consegue limpar o nosso paladar junto com as borbulhas, porque o gás que cria em boca, né, que está na taça, vai para a boca, ajuda a limpar o paladar. Então, o espumante para essas carnes mais magras dariam certo. Principalmente se for espumantes que a gente tem aí, por exemplo, de método tradicional, que traz um pouquinho mais de corpo para o espumante. Não aqueles espumantes mais levinhos, um pouquinho já mais encorpado, como os espumantes de método tradicional. Então, daria para a gente arriscar e sair um pouquinho do vinho tinto. Mas aí tem aqueles sempre que fazem muita questão do vinho tinto. Então, se for para esses cortes aí um pouquinho mais magro, eu indicaria vinhos tintos que fossem também um pouquinho mais sutis. Não iria logo para os pancadões. Então, daqui a pouco daria, por exemplo, para ser um Pinot Noir, né? Dependendo do acompanhamento. Como eu falei, o acompanhamento também é importante. Mas se for só alguns legumes, por exemplo, ou só aquela batata mais rústica, nada que tenha muito mais peso, como por exemplo muito queijo ou muito molho, daria certo o Pinot Noir, ou daqui a pouco vinhos mais jovens, assim, de linhas mais de entrada, como Merlot, como Carmener, daqui a pouco daria também certo para esses cortes com um pouquinho menos de gordura, mas que tenha essa maciez. Eu acho que o grande, como eu vou dizer, o grande elemento aqui, a grande estrela, claro, vai ser a carne. Sim. E a gente tem que lembrar que a carne é macia, então o vinho também tem que ser macio. Eu não posso sair logo colocando um vinho super potente, onde ele vai acabar roubando a cena, digamos assim, né? Ele vai sobressair o sabor dessa carne. Então, o elemento aqui é maciez, né? Vinho macio, carne macia, sem nenhum sobressair os outros, né? Entendi. E aí, partindo desses cortes mais magros, a gente vai ter, né, cortes que já tem a presença da gordura, né? Mas aí também, neles, diferentes tipos. Então, a picanha, né, que é um corte favorito dos brasileiros, né? É um corte que tem gordura, mas a gordura normalmente na lateral ali, né? Então, tem muito cliente que pede a picanha e tira a gordura, né? Aqui mesmo nós servimos a picanha de alguns modos diferentes, né? A gente tem a picanha supra-sumo, que é a parte mais nobre da picanha, normalmente mais marmorizada, né? Com mais presença de gordura entremeada na carne. Servimos o bife de tira, que é da parte mais central da picanha, e a picanha fatiada. Outro corte, né? Muito apreciado, o chorizo, né? Principalmente lá na Argentina, e aqui cada vez mais o consumo dele aumentando, né? O chorizo também, ele apresenta uma capa de gordura lateral, né? Similar à da picanha. Temos e aí o meu favorito, né? Que aí já é uma carne realmente que
tem uma presença de gordura maior, que seria o ancho, né? Tem vários nomes, né, que o pessoal conhece, bife ancho, ribeye, filé de costela, são todos o mesmo corte, né? E aqui no restaurante, por exemplo, nós temos ele tanto na versão sem osso, né, que a gente chama de ribeye aqui, como temos o tomahawk, né, que é aquele corte com osso longo, né, que é bem famoso. Que nada mais é do que o filé de costela, né, ali com a presença do osso. Então, assim, aí já pulamos para essas carnes com gordura, mas também, como eu falei, né, com diferentes variações da presença de gordura nela, né? E aí, para eles, o que é que você indica? Então, eu acho que dessas, subindo nessa crescente aí, começando pela picanha, já que você comentou, né, que ela tem a gordura, mas ela não é tão gordurosa ainda, né? Acho que a gente pode ficar em vinhos de médio a mais encorpado. Então, por exemplo, um Malbec como esse que a gente está degustando, ele é um Malbec argentino, mas ele não é aquele Malbec super potente. Ele é uma linha, né, onde o tanino está mais macio, então não está tão agressivo, daria muito certo. Ou a gente poderia já adentrar uma categoria, por exemplo, de Cabernet Sauvignon, também um pouco mais jovem, não muito potente. Depois, pulando de carne, eu iria, né? O chorizo, eu também sou muito fã de chorizo. Aí sim, o clássico, né? A Argentina, a gente tem que pensar em vinhos argentinos. Então, daqui a pouco, um Malbec já com passagem por barrica de carvalho, que vai trazer também um pouco desse defumado, desses aromas um pouco mais terciários, que daria muito certo com o chorizo. E também o tanino vai estar mais presente para secar mesmo aquela gordurinha que fica na boca. E nesse caso a gente também harmoniza por regionalidade, como a gente diz, né? Então o chorizo é uma carne bastante típica da Argentina. A gente tem que honrar e colocar aí um argentino, mas não só a Malbec, né? Porque a Argentina não vive só de Malbec. Então a gente pode adentrar e daqui a pouco um Cabernet Sauvignon, um Cabernet Franc também daria muito certo para esse tipo de carne. Qual mais que você falou? O ribeye, né, o ancho, que aí assim é o que tem uma presença de gordura maior, né? Maior. Quando a gente entra para gordura, para mais gorduroso, então aí sim a gente pode ir para uma Syrah, daqui a pouco para uma própria Taná uruguaia, né, onde a gente já tem bastante o tanino presente que vai trazer já mais essa astringência. Então eu acho que daria também bastante certo. E aí sabe o que me ocorreu aqui, me lembrei agora do Wagyu. Conta um pouquinho do que é essa carne aí tão premium. Ultimamente o Wagyu tá bem em evidência, né? Tá bem na moda aqui no Brasil, principalmente. Mas, na verdade, o Wagyu nada mais é do que uma raça, né? De boi, né? Uma raça japonesa, onde lá no Japão, né, se tem aquela história, né? Que os bois são criados e tal, confinados, ouvindo música e tal. Eu não posso nem afirmar porque eu não fui lá ver. Mas realmente, o Wagyu é uma... Ainda. Ainda. Mas o Wagyu realmente é uma raça, né, bovina que tem uma presença de gordura bem maior, entremeada na carne. Né? Então você pega, né, peças de corte de Wagyu, realmente você tem uma presença de gordura bem maior. E essa presença de gordura ela é classificada, né? Então, dependendo da quantidade de marmoreio que você tem na carne, você vai ter as classificações lá que a associação de Wagyu ela dá para aquela carne. Então, por ter essa presença maior de carne, essa presença maior de gordura, se tornam carnes mais macias, né? Em contrapartida, carnes que têm uma presença de gordura muito forte. Então, muitas vezes, no meu paladar, por exemplo, eu acho um pouco enjoento. Já comi e gosto, mas não é aquela carne que eu vou pedir para fazer uma refeição. Na verdade, é mais para provar e tal. Porque a presença de gordura é muito forte, então acaba, né, aquilo ali ficando muito, muito presente na boca. Mas assim, na verdade, eu acho que hoje no Brasil, né, o desenvolvimento das criações do gado está bem mais evoluído. Né? Então, assim, hoje no Brasil, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter Nelore, a gente vai ter o Angus, né, que é a raça britânica, que também hoje no Brasil é muito difundido, né, de que o Angus
tem as melhores carnes, e vai ter o Wagyu, que hoje a gente tem aqui no Brasil, e aqui no restaurante, inclusive, o Wagyu importado do Japão, e temos hoje no Brasil o Wagyu, né, nacional, né, bois que foram trazidos para cá, e hoje bois da raça Wagyu que são criados aqui no Brasil e produzem, né, carnes de muita qualidade. Mas você vai ter Angus, né, de muita qualidade, você vai ter Nelore de muita qualidade. E aqui no Brasil hoje, inclusive, acaba que se valoriza muito a maciez da carne, né? Aqui no restaurante, o que eu vejo dos clientes, na maior parte das vezes, é o cliente buscando uma carne mais macia. Né? E para essa carne ser mais macia, você vai ter que ter bois mais jovens, né? E com maior presença de gordura. Uhum. Então, assim, recentemente eu até fiz uma viagem para conhecer um pouco mais sobre a criação de gado. E o que já é feito lá fora, que aqui ainda está muito no início, é o que? É você consumir carnes não tão macias, mas com sabor mais intenso. Por quê? De bois, né, mais velhos, né, que aquela carne ela já começa a apresentar um sabor mais acentuado. Uhum. Agora, em contrapartida, você já não vai ter tanta maciez, né? Então você tem que analisar isso. E inclusive lá a gente provou carnes, né, excelentes, mas realmente você sente um gosto assim bem Mais forte, mais né? forte, né? Exato. Que lá no exterior, na Europa, isso já é mais comum, né? Eles gostam mais desse tipo de carne. Aqui no Brasil a gente ainda está muito no início. Então daria para dizer que esse estilo esse sabor mais marcante, né, para esses tipos de carne, talvez venha a ser uma tendência, mas Eu vejo mais a longo eu vejo prazo. como uma coisa mais a longo prazo, mas que realmente é algo que deve mudar. Outro ponto, né, que está bem na moda ultimamente são os dry aged, né, que são aquelas carnes maturadas, né, Uhum. que ela tem até o aspecto de podridão, né, que na verdade são, né, as bactérias ali agindo na carne. Então é outro ponto que está muito em moda, né? O dry age. Você tem vários restaurantes hoje que estão maturando carne, tá? Inclusive lá em Fortaleza, no Carbone, a gente tem câmara de maturação lá. Né? Então, quanto maior o tempo que a carne matura, né, mais intenso o sabor dela fica. Né? As maturações mais longas da carne, o pessoal fala que a carne, e na verdade eu já provei, né, a carne fica até com sabor de queijo, né? Uhum. Daqueles queijos Ia azuis, entrar né? agora nesse ponto, né? Que Pois é, é como funciona para queijo. Quanto mais maturado, exatamente. mais tanto de aroma quanto de sabores, mais potência ela ganha, né? É. Muda muito de característica. Isso é muito legal. É um assunto sério que dá água na boca. Eu já tô aqui salivando. Será que a gente vai ganhar um pratinho aqui? Vai ter uma degustaçãozinha pra gente fazer, hein, Figueiredo? Como a gente falou, né, a diferença das carnes que a gente tem aqui no restaurante, carnes sem gordura e com gordura, a gente vai ter aqui, eu pedi um flat iron, que é uma carne, né, sem gordura, mas que tem um sabor bem diferente, que eu gosto muito dela, e pedi o ribeye, né, que é o filé de costela, ancho, que na verdade é a minha favorita, que tem bastante gordura entremeada, carne bem suculenta, pra gente provar aqui. Então eu pedi lá um flat iron e um ribeye pra gente provar aqui. Eita, delícia. E enquanto não vem esse prato, a gente pode falar de carnes que a gente ainda não falou. Por exemplo, uma que eu gosto muito e que eu vejo pouco consumo aqui em João Pessoa, na Paraíba de modo geral, que é a carne suína. Eu adoro. Sim, E sim. a gente tem cortes diferentes também, né? É, Alguns mais magros e outros já com um pouquinho mais de gordura. Funciona como boi, né? Então, sim. Aqui no restaurante a gente trabalha com outros tipos de proteína além da proteína bovina, né? Então temos frango, né? Temos suíno, temos cordeiro, peixes, né? Todos eles preparados na churrasqueira a carvão da mesma forma que a gente prepara os cortes bovinos, né? Que esse tipo de preparo é bom que dá um sabor diferente para a uhum. carne, né? Então, assim, frangos, né? A gente faz um frango inteiro, que é marinado, que os clientes gostam muito. Temos também coxa e sobrecoxa de frango, né? Mas falando de suíno, né? Hoje a gente tem no cardápio o prime rib suíno, né? Que é uma carne com osso. Prime rib é como se fosse o filé da costela, né? A costela do boi que eu falei, do ribeye. No caso do suíno seria ela.
Então temos o prime rib, que vem com osso, e temos o ribeye suíno, que é só o filé, né, da costela sem a presença do osso. Carne muito saborosa, macia, também com presença de gordura. Eu particularmente gosto muito. E porco ele é um pouco coringa também, né? Porque, claro, dependendo do corte, vai dar uma sensação diferente, sabores diferentes. Mas, de um modo geral, a gente consegue passear tanto com o branco, como um rosé ou como um vinho tinto. E aí, de fato, o que vai reger mais assim a escolha do vinho é de fato o acompanhamento. Então, por exemplo, com um molho barbecue, a gente já vai, claro, migrar para um vinho tinto, mas que seja bastante frutado, que remeta um pouco desses aromas mais frutados que o barbecue vai trazer. Mas daqui a pouco, se for com molho de ervas, a gente já poderia, por exemplo, ir para uma Cabernet ou Carmener, que tem um pouco esse aroma herbáceo. Se for um molho mais levinho, daqui a pouco um vinho branco. Então, dá para brincar bastante com a carne suína e também com o frango, porque o frango, daqui a pouco, se ele tem um molho de tomate ou os acompanhamentos dele traz alguma coisa mais defumada, eu posso sim consumir ele com um vinho tinto, né? Então, se ele for mais no sentido de um galeto, que é mais leve, aí sim eu vou seguir ali com a linha do vinho branco ou com algo mais leve de fato. Então, tanto o frango quanto a carne suína, ele tem um quê de coringa, assim, que eu consigo migrar bastante nesses estilos de vinho. E aí você falou de cordeiro, né? Isso. Temos carré de cordeiro aqui e temos pernil de cordeiro também, né? Que é uma carne muito saborosa, né? Já tem um sabor um pouco diferente. E aí servimos inclusive o carré aqui com geleia de menta, né? Então já dá aquele contraste ali no sabor, né? E qual seria a harmonização para ele? O carré, assim, se falar de carré, uma harmonização clássica seria os franceses, né? Principalmente vinhos de Bordeaux. Então, teria essa característica, né? Mas se a gente não for arriscar num vinho francês de Bordeaux, dá pra gente ir para uma Merlot, para uma Cabernet Sauvignon, para uma Cabernet Franc, que são vinhos aí que teriam essa harmonização boa. A geleia de menta, ela tem o quê da doçura, mas ela remete aí, né, essa coisa fresca, então é interessante também, daria muito certo com esses vinhos aí. Sim. E que mais? Deixa eu pensar. Peixes? Peixes. Peixes a gente tem tanto os peixes de carne branca, né? Serigado, pescada amarela, como trabalhamos também com salmão na grelha, né? E bacalhau. Também fazemos o bacalhau aqui na grelha, né? São os 4 peixes que a gente trabalha aqui no cardápio hoje. Esse peixe é um desafio, porque o que acontece com o peixe, né? Quando a gente fala de peixe, já vai logo vinho branco. O peixe, normalmente, quando a gente fala de peixe de mar, principalmente, ele tem um elemento que é o iodo, que traz um gosto metalizado em boca. Quando a gente degusta um peixe que tem esse gosto que lembra algo de metal, e a gente degusta ele com um vinho tinto que tem um pouquinho do amargor do tanino, potencializa esse gosto de metalizado em boca. Então pode causar uma sensação de estranheza. Tá, Natália, mas eu gosto disso, eu gosto desse diferente. Eu não posso nunca degustar. Não, cada um sabe o que faz, né? O que a gente fala muito em harmonização é experimente, porque o que vale é o que o cliente gosta, o que a pessoa gosta, o gosto pessoal. Mas a gente faz esses alertas assim que pode causar essa sensação. Então, claro também que o peixe vai depender muito, de novo, do molho, do acompanhamento e tudo mais. Mas, de um modo geral, iria para brancos, para espumantes, para rosés. Então, agora para tudo que chegou nossos pratos, Figueiredo. Vamos lá, o que é que trouxe então? Esse é qual? Aqui o flat iron, né? Que é o corte da raquete do boi, do braço do boi. Você vê que é um corte sem gordura, né? Mas bastante macio e ele tem um sabor realmente bem diferente. E aqui o ribeye, né? Que é o filé de costela, conhecido também como bife ancho. Que aí é uma carne já com presença de gordura maior, né? O ribeye ele tem aqui uma capazinha de gordura dentro da carne que faz esse olho. Ribeye é olho da costela, né? Então seria o olho aqui da costela e mais uma presença de carne aqui bem marmorizada na parte externa. Então são duas carnes bem diferentes, né?
Então, gente, a gente vai ficar aqui degustando essas delícias com esse vinho argentino. Como eu falei, ele é bastante coringa, ele é um Malbec, mas ele é um Malbec mais macio, o tanino dele não tá tão potente ainda, né? Tem uma boa acidez, com o meu prato vai funcionar muito bem, com o teu provavelmente também vai dar certo. E a gente vai fazer o teste aqui agora, deixar o pessoal com água na boca. E eu já queria te agradecer imensamente por esse momento, por abrir a casa para a gente chegar aqui com a Harmonize e fazer essa harmonização sensacional. E é isso, né? Vamos lá. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Espero que gostem aí. Vamos lá provar. E aí vocês vêm aqui provar também, né? Exatamente. Vamos fazer um brinde, então? Gente, a gente volta daqui 15 dias com mais uma harmonização maravilhosa. Até lá! O Harmonize Podcast tem patrocínio do Supermercado Litoral e apoio do Clinic Hair e Loja Orquídea.